Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Daniel Castilho e seja muito bem-vindo ao Física e etc. Aqui nós vamos dar continuidade à nossa solução de exercícios do Halliday, 10ª edição, volume 3. Aqui eu trago para vocês o problema 23, que trata aí de lei de Coulomb, ok? Vamos à leitura do problema para que possamos solucionar. Bom, na figura 2132, que eu chamei de figura 1 aqui, certo? As partículas 1 e 2 de carga Q1 igual a Q2 de mais 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb estão no eixo Y, a uma distância de 17 centímetros da origem. A partícula 3 de carga Q3 igual a mais 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb é deslocada ao longo do eixo x, de x igual a zero até x igual a 5 metros. Para qual valor de x o módulo da força eletrostática exercida pelas partículas 1 e 2 sobre a carga 3 é mínimo? Na letra A, letra B é máximo. Qual é o valor mínimo e máximo do módulo dessa força? Muito bem, então ele dá aqui para a gente duas cargas, tá? Duas cargas com valores iguais, existe uma simetria, a carga 1 é igual à carga 2, a carga Q3 é um valor diferente, né? É o dobro de uma dessas cargas. E ele quer saber para que posição aqui em cima do eixo Y eu tenho a força máxima, o módulo da força máxima e o módulo da força mínima. E qual é essa posição? Bom, a gente pode começar primeiro definindo quem são esses nossos problemas, essa nossa distância. Quem é esse x? Vamos supor que x está na posição 3 aí, uma posição x qualquer que nós vamos querer descobrir quem é esse x para que esse valor seja máximo ou mínimo, certo? Eu coloquei de rosa aí. Agora eu preciso traçar as distâncias entre os cargas 1 e 3 e 2 e 3. Eu coloquei de verde aí, eu chamei de L essas distâncias. A distância da carga 1 à carga 3 de L e a questão da carga 2 à carga 3 de L. Pois é devido aí à simetria, a simetria que é evidente, né? Eu vou ter aqui, ó, deixa eu colocar uma cor legal aqui, deixa eu ver para vocês verem. Aqui eu tenho dois triângulos retângulos, né? Isso aqui vai ser importante, só para observar. Muito bem, feito isso, eu sei que essas forças, a carga, essas forças são de repulsão, uma vez que todas elas são positivas. Então a força que 1 vai fazer em 3 vai ser de repulsão e a força que 2 faz em 3 também vai ser de repulsão. E elas vão seguir a direção do segmento de reta que une essas cargas, tá? Representados aí por esses vetores em azul. F que 1 faz em 3 e F que 2 faz em 3. Muito bem. Esse ângulo também é possível que a gente determine esse ângulo θ aí, né? Esse ângulo θ que faz com o eixo x que essas forças fazem são iguais, tanto que a força 1, 3 quanto a força 2, 3. Esse θ é o mesmo desse triângulo interno aqui, tá? Muito bem, isso é importante para que a gente compreenda a geometria do nosso problema. Seguindo mais adiante, o que é interessante também a gente observar é, e fica evidente, sem necessidade de cálculo até, se você já tem um certo domínio, é o que acontece quando a força é mínima. Uma vez que existe uma certa simetria, uma possível simetria aqui no problema. Se nós deslocarmos, por exemplo, a carga 3 para a origem do eixo x, em cima do x igual a zero. Quando eu tenho x igual a zero, eu só vou ter forças aí atuando na minha carga aqui 3, forças na vertical, forças sobre o eixo y. As componentes x, elas não existirão, elas serão nulas. E como as cargas Q1 e Q2 são iguais, logo nós podemos já concluir logo de cara aqui que a força resultante aqui neste caso, a força resultante neste caso, deixa eu abrir aqui, a força resultante aqui, a força resultante aqui em x igual a 0 é 0, como está aí. Por quê? Porque Q1 é igual a Q2, certo? Por simetria. Então a gente já responde aqui, ó, a letra mínima, a posição mínima é a letra A, já está respondido. E logo de cara você responde a letra também C. Letra A e C está respondido. Agora nós temos um problema para saber em que situação essa força é máxima. Então eu fiz mais um desenho aqui e vou antecipar, vou abrir para vocês, certo?
vamos pegar só a carga aqui da figura 1, a carga Q3, vamos analisar o que acontece com ela. Vou pegar aqui, ó, a carga Q3, certo? Vamos desenhar o diagrama de corpo livre aí, né, das forças que atuam, aliás, desculpa, essa carga. E aí eu tenho a força 1 e 3, e eu vou desenhar as componentes. Eu tenho a componente Y, certo? As componentes X, tá? Que elas vão ser originadas, obviamente, segundo aí esse ângulo, a decomposição desse ângulo θ aqui, tá? Aqui tem um ângulo θ que é igual para todos eles aqui. Vou até deixar mais evidente para todos eles. Aqui tem um ângulo θ, tá? Então, eu fazendo a composição desses ângulos, eu tenho aí quem serão essas minhas forças, essa minha força. Fica evidente que para qualquer lugar diferente de zero, a minha força y ela vai se anular, tá? Eu vou ter componentes nulas. Me resta saber para qual posição eu vou ter as forças, as componentes x máximas. Então, para isso, eu escrevi isso aqui. Uma aqui embaixo, vamos escrever desse um pouquinho. Então, a gente dá a figura 3, para facilitar a nossa vida, fica evidente que a força que 1 faz em 3 no eixo x é igual à força que 2 faz em 3. Elas são iguais porque as cargas são iguais, tá? As distâncias vão ser as mesmas sempre, vai ser um determinado valor L, e esse vai ser simplesmente a componente no eixo x. Logo, eu vou chamar essas forças F de 1 em 3 e F de 2 em 3x de F cosseno θ, justamente como eu falei, acabei de dizer aqui. Só que tem mais um detalhe, vou descer mais um pouquinho, e eu posso dizer também que minha força resultante, no caso, vai ser simplesmente a soma dessas duas forças. A minha força resultante, deixa eu pegar aqui o espaço, a minha força resultante, fazer de preto, para ficar, olha, vou fazer de azul. A força resultante vai ser quem? A força resultante vai ser 2 vezes F cosseno de θ. Muito bem. Bom, vamos definir primeiro quem é esse nosso F, tá? Então vamos definir aqui quem é o F. Vamos colocar aqui, portanto, a nossa força resultante vai ser quem? Vamos, quem é o F? O F, vou fazer uma vírgula melhor. O F vai ser quem? Depois a gente volta para cá. O F vai ser, não vou colocar 1 sobre 4 π y0, vou colocar sobre K, tá? Mesmo. Não tem problema, né? Vou considerar a constante K, não vai interferir. A carga Q, ou Q2, que eu vou chamar de Q, é igual, certo? E Q3 vezes Q3 dividido por quem? Pela distância que eu separo, que é, no caso, L. L aqui ao quadrado. Vezes o cosseno de θ. Mas observe o seguinte, eu vou fazer duas simplificações aqui, tá? Para a gente resolver. Aliás, a primeira, a gente vai identificar quem é esse cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ, se eu olhar para a figura 1, eu vejo que o cosseno de θ, olhando para a figura 1, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente nada mais é que o x e a minha hipotenusa é L. Entretanto, se eu olhar para esse meu triângulo aqui, eu vou obter que L nada mais é que quem? Pelo teorema de Pitágoras, vai ser x ao quadrado mais d ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Ou a mesma elevado ao meio, né? Que é a mesma coisa que dentro de uma raiz, elevado ao meio. Então, eu posso reescrever a minha equação, a minha força aqui, tá? Lembrando que aqui a força resultante é 2 vezes, tá? Então, eu vou escrever quem vai ser minha força resultante, então, aqui. A minha força resultante vai ser... A minha força resultante vai ser 2 vezes K, Q vezes Q3 é, sobre L ao quadrado vezes X sobre L. Ok? Que é a mesma coisa que o quê? Escrevendo aqui, minha força resultante vai ser igual a 2 vezes K, Q vezes Q3 vezes X dividido por L ao cubo. Ou, simplesmente, a minha força resultante vai ser igual a
2 vezes K, Q1, ou Q, desculpa, vezes Q1 ou Q2, né? Eles são iguais, vezes quem? Vezes x dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado. Isso aqui é 1 meio vezes 3 vai dar 3 meios, tá? 3 meios. Então, aqui eu tenho a minha força, a equação que rege a minha força. Eu preciso saber para que valor de x eu tenho essa equação me dando a força máxima. Então, aqui, ó, eu preciso saber em que situação a minha força máxima ela depende de x. Bom, a teoria nos diz que para que a gente, quando a gente tem uma função que depende de x, a gente quer achar seu ponto de máximo, basta que a gente derive essa função com relação à variável desejada, né? Com relação a x no caso, igual a zero. Então, nós vamos simplesmente derivar essa função com relação a x igual a zero. Com a finalidade de facilitar nossos cálculos, eu vou fazer o seguinte. A gente precisa fazer isso. Eu vou chamar o termo 2k. Depois a gente substitui 2k. A gente já podia até fazer as contas já, mas deixa 2k vezes Q3. Vou chamar isso aqui de A. Uma constante A, um valor constante, não vai mudar. Então, a minha função f de r, que vai ser uma função de x, certo? Eu vou fazer embaixo aqui para ter mais espaço. Então, vai passar a ser quem? O meu f de r. Meu f de r, vou fazer aqui, opa. Meu f de r, função de x, vai ser simplesmente um ax, x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais d ao quadrado, elevado a 3 meios. Nós vamos derivar isso. Derivando essa função, nós vamos ter o seguinte, nós vamos usar a regra do quociente, né? Eu vou colocar aqui o a em evidência, tá? Coloco o a aqui para fora, já direto. Ele não vai interferir nas nossas contas, né? Nas nossas contas, aqui está o a. Vou colocar um quociente grande aqui. Vai ser o denominador aqui ao quadrado. Então, quando eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a terceiro. Aí eu vou derivar de cima, derivando de cima, derivada de x é 1, então eu repito, multiplico pelo numerador, vai ficar x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a quem? A 3 meios. Menos a derivada do denominador. Derivada do denominador vai ser 3 meios menos 1. Eu jogo 3 meios para cá, né? Vai ficar 3 meios aqui. Acho que eu vou precisar de mais espaço, fiz muito grande. Vamos fazer aqui. Vamos lá. 3 meios aqui. Regra da cadeia vezes o 2x, né? Aqui, o 2x vezes. Aliás, vou fazer o seguinte: vezes x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a quem? A 1 meio, né? Porque 3 meios menos 1 dá 1 meio. 1 meio vezes a regra da cadeia aqui, né? O 2x. Então, a derivada. Vezes quem? Vezes x. Então vai ficar x ao quadrado. Tudo isso aqui. Deixa eu diminuir essa borracha. Tá. Pronto. Tudo isso vezes A. E igual a zero. Aí agora é manipulação algébrica, tá? Com a finalidade de facilitar nossos cálculos, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de B, eu vou colocar A mais B, eu vou chamar de o x ao quadrado mais D, tá? Ao quadrado eu vou chamar de B. Então, nossa expressão fica como? Nossa expressão vai ficar como? Deixa eu descer um pouco mais aqui, pra gente ver. É porque aqui é só matemática, né? A física já acabou ali quando a gente montou o problema. Então vai ficar A vezes quem? Aí eu vou fazer já a multiplicação aqui, tá? A vezes B elevado a 3 meios. 3 meios. B elevado a 3 meios. Menos. Vai ficar esse x ao quadrado aqui, né? Vai ficar menos 3x ao quadrado. Fazendo a continha aqui, ó.
3 meios vezes 2x ao quadrado, 3x ao quadrado, vezes b elevado a 1 meio, dividido por b ao cubo. B ao cubo. Tudo isso aqui igual a zero. Ficou mais fácil, né? E no final das contas, eu acho que não vai influenciar. Então, propriedade aqui da potência, passo esse b ao cubo multiplicando todo o numerador aí, só que com b elevado a menos 3, então eu vou ter a elevado a b vezes 3 meios menos 3, menos 3x ao quadrado, vezes b elevado a 1 meio, menos 3. Isso igual a zero. Eu vou ter aqui, opa, tá faltando um a aqui, né? Vezes a. 1 meio menos 3 vezes a. Isso aqui igual a zero. O a é fator comum aqui, quando eu passar para o outro lado, eu nem preciso mais escrever o a. O a já vai embora aqui. Se você for parar para pensar, o a se tornou irrelevante. Então eu tenho b elevado a menos 3 meios menos 3 vai dar menos 3 meios, né? B elevado a menos 3 meios. Igual, vou passar já para o outro lado, 3x ao quadrado. 1 meio menos 3 vai ficar b elevado a menos 5 meios. Igual a zero. Opa, esse igual aqui saiu tudo de novo. Igual a zero. Aqui eu posso isolar o 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vai ser igual a quem? Passo dividindo aqui, né? Vai ficar, eu vou fazer só passo a passo, porque às vezes as pessoas tem alguém que se confunde, as pessoas não conseguem compreender essas propriedades, são fundamentais, propriedade de potenciação. Menos 3 meios, isso aqui, portanto, vai dar 3x ao quadrado igual a b, né? Fazendo aí, só que quem é b? Vamos descer aqui um pouquinho mais. b é x ao quadrado mais d. Então eu tenho que 3x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais d ao quadrado. Portanto, eu tenho que passo o x para o outro lado, né? Eu passo x ao quadrado, tenho que 2x ao quadrado é igual a d ao quadrado. Daqui você vai ter que x ao quadrado é igual a... Eu posso até fazer o seguinte, você vai ter que x é igual a d sobre raiz de 2. Tá? X é igual a d sobre raiz de 2. Você achou o valor de x, ou raiz de 2 sobre 2 vezes d, né? Então, tá aí o valor de x para qual nossa força é máxima. Então, se eu aplicar aí, substituir o valor de d, substituir que d aí no problema ele é dado, vale 17 centímetros, d vale 17 centímetros, né? 17 centímetros. E aí você vai ter aí o x igual a 12 centímetros, tá? Você vai trabalhar nas suas contas aí como 12 vezes 10 a menos 2 metros. Tá aí a resposta para 12 centímetros, né? 12 centímetros. Tá aí a resposta que você precisava. Deixa eu fazer mais um bonitinho aqui. Pronto. Vou colocar aqui embaixo. X igual a 12 centímetros. Ou x igual a 12 centímetros. Vai dar 12,1 aproximadamente. Mas 12 centímetros é o suficiente. 12 centímetros. Muito bem. Com isso aqui, você tem a posição para a qual x é máximo. Para você saber o valor da força, basta substituir nessa equação aqui. Tá? Basta você substituir para você saber o valor da força. Então, vou até fazer com outra cor. O valor FR é igual a 2 vezes K vezes Q1 vezes Q2 vezes X sobre x ao quadrado mais d ao quadrado, que é conhecido, elevado a 3 meios. Substituindo aí, você acha o valor da força, mas o principal era você derivar igualar a zero. Observe que se eu colocar x igual a zero, a minha força também é zero, tá? A minha força também é zero. Então,
Bem fácil a questão aí, parece ser difícil, 3 pontinhos, mas o difícil está em você lembrar propriedade de matemática. Um outro jeito é você tentar plotar também o gráfico da expressão da expressão que eu vou escrever aqui, dessa expressão. Você pode plotar o gráfico de x sobre, dá um pouco mais de trabalho, né? Você pode tentar através dos limites e tal. A 3 meios, não, opa, 3 meios, você pode ir ver os pontos de máximo e mínimo aí, só que você tem que lembrar, esse é o gráfico na realidade da força, né? Considerando a força ali a constante A. Enfim, esse é o resultado e até a próxima.